Boa noite a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, nos encontramos na sua casa para adorarmos, para louvarmos e bendizer o seu santo nome. Convido você, nesse instante, a meditar na palavra de Deus, a pensar nesses dias difíceis que estamos passando de pandemia, refletirmos a respeito da nossa vida, de tudo que temos feito, de tudo que fizemos e que ainda iremos fazer. Mas hoje nossa liturgia fala de onde me virá o socorro. Nesses momentos é muito bom pararmos para pensarmos nisto, né? Nós temos tido tempo bastante, a maioria sem trabalhar em casa, temos bastante tempo para refletirmos nessas coisas tão importantes sobre nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre a vida eterna. Como você tem se preparado para isso? Os fins dos tempos estão próximos. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, como você se encontrará com Ele? O que você terá feito da sua vida? Pense bastante nisso, reflita sobre a sua vida, procure buscar a Deus. Esse esperando a volta de Jesus deve ser para a gente refletir sobre a nossa vida realmente e pensarmos no que temos feito de nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração, com todo entusiasmo, crendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Vamos, nesse instante, temos uma oração de confissão a Deus. Convido você, aqui nesse momento, enquanto eu vou orar, você reflita sobre isso, você pense sobre a sua vida, você confesse seus pecados a Deus, procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Oremos. Bendito Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós estamos diante da Tua santa presença e rogamos, ó Deus, nesse instante, o perdão e a Tua misericórdia, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre aquilo, ó Deus, que nós temos feito, pensado e agido, porque somos miseráveis pecadores, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor é um Deus grande, misericordioso e perdoador, e que o Senhor nos amou, Pai, lá na eternidade, que o Senhor nos escolheu para sermos bênção, Pai. E te pedimos que a Tua mão, Senhor, a Tua direção esteja sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor esteja nos limpando de todo pecado, de toda maldade, que o Senhor nos prepare, ó Deus, para aquele grande dia da Sua volta, ó Deus, quando iremos nos encontrar com Cristo, para que estejamos aptos, Pai, a este tão grande privilégio. Abençoe todo o Teu povo, ó Deus, perdoe os pecados do Teu povo. Permita, Pai, que nesses dias que nos encontramos, ó Pai, numa situação tão difícil, no mundo todo, ó Pai, com essa doença que tem ceifado tantas vidas, que seja, ó Pai, oportunidade de cada um de nós, ó Pai, nos colocarmos diante de Ti, Senhor, para conhecermos realmente a Tua vontade, ó Pai, o Teu querer para as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, pedir perdão a Ti, a todo momento, a todo instante, porque a todo instante pecamos e entristecemos, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Então nos perdoe, nos abençoe e nos ajude nesse momento, ó Deus, de culto. Fala aos nossos corações, ó Pai, apesar de toda a nossa fraqueza. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Convido você a juntos fazermos a leitura do Salmo de número 23. Salmo bastante conhecido, mas que você
esteja refletindo nas palavras do salmista Davi nesse instante, nesse salmo tão maravilhoso, o salmo de número 23, leiamos todo este salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe na leitura da sua palavra e que este salmo possa ser refletido por cada um de nós, ó Deus, nessa palavra, esse salmo tão maravilhoso. Vamos entoar nesse instante o cântico de número 151, o hino 151, O Bom Pastor. Que nesse momento você cante desejoso de adorar ao nosso Deus. Entoemos ao Senhor nesse instante. Nesse instante, nós vamos ter uma palavra de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, vou pedir ao irmão Daniel que faça essa oração para nós, uma oração de adoração. Oremos todos, enquanto nosso irmão ora em voz audível, oremos com os nossos pensamentos e o nosso coração, elevando os nossos pensamentos a Deus mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar em Tua casa, Deus. Nesse momento tão difícil, onde muitos têm que ficar em casa, Deus, que o Senhor possa abençoar cada família, Deus, representado, Deus, na nossa igreja, e aqueles também, Deus, que estão assistindo,
que talvez não seja da nossa igreja, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, Deus. Te adoramos pelo privilégio, Deus, de sermos seus filhos, Pai. Que o Senhor possa estar sempre conosco, Pai, nos abençoando e nos livrando de todo mal e perigo, Pai. Amém, abençoe Jesus. nosso culto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nesse instante nós vamos ter mais um cântico, mais um hino, a fé contemplada, o hino 92, que todos cantemos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Adoremos. Vamos ter mais uma palavra de oração, nesse momento de intercessão, pela vida da igreja, por todos aqueles que estão em alguma dificuldade nesse instante, nessa pandemia, alguém que esteja desempregado, pela nossa pátria também, que vive esses momentos difíceis, por todos os governantes, pelo presidente, os ministros, todas as autoridades que estejam, ó Deus, de alguma forma, responsáveis por tomar decisões nesse momento tão importante, pelo ministro da Saúde, para que tenham sabedoria de Deus e que possam ter a orientação e a sabedoria necessária em todas as decisões. Vamos orar então pedindo por todos esses motivos, por todas estas necessidades que estamos passando nesses momentos. Vou pedir a nossa irmã Monique que nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Senhor amado, muito obrigado por essa noite, ó Pai. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor interceda por nós, ó Pai. Estamos passando por tantos momentos difíceis, ó Deus, no mundo inteiro, ó Pai. Que o Senhor cuide de cada família, Senhor. Sabemos que tem muitas famílias que estão perdendo seus empregos, ó Pai, passando por dificuldades, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem está cuidando, ó Pai, o Senhor provê, ó Pai, que o Senhor dê descanso aos nossos corações, ó Deus. Tantas pessoas morrendo, ó Pai, tantas pessoas passando fome, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos dê força para passar por essas provações, ó Deus. Te peço pela nossa igreja, Senhor. É tão ruim não ter o nosso culto diário, Pai, nosso culto dominical, nosso culto
do domingo, ó Pai, que o Senhor nos dê descanso, ó Pai, que o Senhor nos dê fortalecimento, ó Deus, para poder, quando voltar tudo isso, ó Pai, vir cultuar o Senhor, ó Deus, aos nossos irmãos, ó Pai. Te peço agora, ó Pai, pelas famílias que estão perdendo entes queridos, ó Deus. Tem tanta família da nossa igreja, ó Pai, perdendo seus familiares. Que o Senhor dê descanso, conforto, ó paz. Dê paz a eles, ó Pai. É isso que eu te peço, não porque eu mereço, mas em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Instante, nós vamos continuar nossa adoração a Deus com a equipe de cânticos. Convido que se preparem para adorar o nosso Deus. Todos conjuntamente adoremos nesse instante ao nosso Criador. Senhor, bendizei o
Meus queridos irmãos, queridos amigos, todos os irmãos de Vila Formosa e todos aqueles que nos assistem pela internet, que a graça do Senhor seja com cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu creio que um dos grandes perigos que nós vivemos nesse momento é o perigo de nos acostumarmos a essa situação. Esse foi um dos perigos da nação de Israel, do povo de Israel, quando estava no Egito. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos nos acostumar àquilo que não é bom. E esse momento não é um momento bom para a nossa igreja, para o povo evangélico, nem mesmo para a nossa nação, especialmente para nós que somos crentes. Cultuar a Deus em casa não é o ideal, mas é o que podemos fazer nesse momento. Mas o meu ponto é, nós devemos chorar diante do Senhor, clamar ao Senhor, para que muito em breve nós possamos retornar à casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, como povo de Deus, como família da aliança. Hoje, pela manhã, quando eu saía de casa para vir ao templo e gravarmos o nosso culto, a minha filhinha disse assim: papai, o senhor vai para a igreja? Eu disse: sim, filha. E ela disse: papai, eu quero muito ir com o senhor. Aquilo, irmãos, foi de cortar o coração. De cortar o coração. E eu olhei para minha filha e disse: filha, muito em breve nós estaremos juntos novamente, louvando o nome do Senhor. Mas nesta manhã, ou melhor, nesta noite, eu quero convidar os irmãos a que abram as suas Bíblias num dos salmos mais belos de toda a Bíblia, um salmo curto, mas que fala muito ao nosso coração, o Salmo 121. Salmo 121. E o tema da mensagem que eu quero trazer ao nosso coração nesta noite é: de onde me virá o socorro? De onde? De onde me virá o socorro? Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir a bênção do Senhor para este momento em que ouviremos a sua palavra. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, que é inspirada, inerrante, infalível e suficiente para todas as coisas. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, traga ao nosso coração neste momento uma palavra, Senhor, de encorajamento, uma palavra, Senhor, de esperança, de ânimo, uma palavra, ó Deus, que nos faça olhar além das circunstâncias. Fala, Deus, conosco. Fala, Deus, ao coração do teu servo, para que ele seja, ó Deus, nesse momento, um instrumento da tua parte, para falar ao coração da tua igreja espalhada sobre a face da terra. Deus, é a oração que nós fazemos, confiados
no nome precioso do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, as notícias sobre essa pandemia, infelizmente, não são animadoras. Temos visto os jornais que o número de mortes é um número crescente. Aqui em São Paulo nós tínhamos a esperança de que as coisas pudessem voltar ao normal, agora, no início de maio, meados de maio, mas infelizmente a pandemia tem sido tão grande que as medidas de isolamento estão ficando cada vez mais rígidas. E se isso não bastasse, já se estuda aqui em São Paulo algumas medidas para se bloquear algumas avenidas principais, nas principais regiões de São Paulo. São medidas cada vez mais duras, cada vez mais enérgicas. E se isso tudo não bastasse, o número crescente de desemprego tem assolado o nosso país. Muitas pessoas perdendo o seu emprego, outras pessoas não tendo o que fazer, pessoas autônomas, trabalhadores individuais. Alguns hospitais estão lotados, abarrotados de pessoas com todo tipo de enfermidade. Portanto, irmãos, parece-nos que o horizonte não é um horizonte muito tranquilo, muito pelo contrário. E diante desse cenário, a pergunta que vem à nossa mente é: de onde nos virá o socorro? De onde nos virá a esperança para dias melhores no nosso país? Meus irmãos, nós lutamos contra um inimigo que é invisível, um inimigo que não tem voz, um inimigo que não tem rastro. Nós lutamos contra um vírus. E tudo que nós podemos fazer é colocar uma máscara no rosto, luvas nas mãos, fazer constantemente a higiene, porque nós lutamos contra um inimigo que nós não vemos. As famílias vão se virando como podem. Na linha de frente estão os profissionais da saúde, arriscando as suas próprias vidas em favor de outros, no cuidado de outros. A impressão que nós temos é que nós lutamos não para viver, mas para sobreviver. E a grande pergunta, que eu tenho certeza que está no seu coração, está no meu coração, é: onde nós podemos encontrar socorro, onde nós podemos encontrar esperança, alegria, no meio de toda essa situação incerta? O salmo que nós vamos analisar adiante é um salmo muito especial. É um salmo que os crentes conhecem tão bem quanto o Salmo 23. E eu creio que esse salmo, ele nunca foi tão propício para o povo crente como tem sido neste momento de pandemia. O Salmo 121, ele está dentro de um conjunto de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 132. E esse conjunto de salmos é conhecido como salmos de romagem, ou salmos de subida, salmos de degraus. Por que eles são chamados assim? Porque esses salmos, eles eram entoados pelos peregrinos na medida em que eles caminhavam rumo a Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade cercada por colinas, por montes. Então eles subiam aquelas colinas, aqueles montes, e na medida em que eles iam progredindo rumo a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, conhecidos como salmos de romagem, salmos de subida. E a tônica do salmo, ela está justamente nos versículos 1 e 2. O salmista começa essa canção, este belo hino, perguntando: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas por que o salmista eleva os olhos para os montes? Por quê? Porque os montes ou as colinas eram justamente o caminho para se chegar a Jerusalém. As estradas, elas passavam pelos montes, pelas colinas. Alguns pensam que os montes aqui eram símbolos de segurança, mas não são, é justamente o contrário. Os montes aqui são símbolos de medo, são símbolos de temor, de insegurança. E por quê? Porque os montes eram escorregadios, os montes eram cansativos, os montes eram cheios de perigo e de insegurança.
E os peregrinos, na medida em que encaminhavam rumo a Jerusalém, eles tinham que passar inevitavelmente por esses montes. Eles tinham que enfrentar tudo aquilo. Então, portanto, quando eles iam se aproximando daqueles montes, caminhando rumo a Jerusalém, a fala desses peregrinos era mais ou menos o seguinte: ok, eu estou olhando agora para os montes, eles estão ali bem à minha frente, eu sei que eu tenho que passar por eles para chegar a Jerusalém, eu sei disso, mas a grande pergunta então é a seguinte: de onde me virá o socorro? De onde me virá a proteção para que eu passe por esses montes e chegue ao meu propósito final, que é Jerusalém? Então agora você entende por que o salmista está dizendo o que diz. Eu olho para os montes, e como eles são símbolos de insegurança, eu pergunto, de onde me virá o socorro? Eu desejo que você note que o salmista, ele está fazendo uma pergunta espiritualmente vital. É uma pergunta vital. De onde, de que lugar me virá esse socorro? Agora, tem algo aqui que desperta a nossa curiosidade. Talvez seja a sua também. Por que um salmista inspirado estaria perguntando assim, de onde me virá o socorro? Por que ele perguntaria isso? Será que o salmista que escreveu, nós não sabemos o autor, será que ele não sabia de onde vem o socorro? Será que ele havia se esquecido de onde vem o socorro? Calvino, aquele grande pastor, escritor, um homem de Deus, ele respondeu muito bem essa pergunta, e Calvino disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, na verdade, o salmista está apenas refletindo a nossa humanidade. A nossa humanidade. No fundo, nós sabemos que a ajuda, ela vem do Senhor. Mas quando as situações nos apertam, nós somos tentados a olhar para um lado e para o outro, buscando ajuda. Essa é a grande verdade. Mas, meus queridos irmãos, certamente o Espírito Santo, ele quis que essa pergunta estivesse aqui no Salmo 121. Porque assim como o salmista, eu e você, nós também fazemos a mesma pergunta: de onde me virá o socorro? Nesses dias de pandemia, de isolamento, de morte, de medo, de angústia, nós também estamos fazendo a mesma pergunta: de onde me virá o socorro? Nós também estamos perguntando o que é que vai ser da minha vida, o que é que vai ser da minha família, do meu emprego, o que é que vai ser do nosso país. Quem é que vai nos socorrer nesse momento? Não se iluda. Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão procurando ajuda em muitas coisas. Algumas pessoas acham que R$600, R$1.000 vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Isso é paliativo, nós sabemos disso, o governo sabe disso. É uma ajuda importante, é uma ajuda necessária, mas isso não resolve o problema. Sabemos que não resolve o problema. Mas quando o salmista, ele olha para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? Nós devemos dar graças a Deus. Porque assim como aquele homem que escreveu isso, nós também fazemos as mesmas perguntas. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Os nossos questionamentos como seres humanos também foi o questionamento desse salmista: de onde me virá o socorro? Mas, querido irmão, graças a Deus que esse salmo não termina no verso 1. Graças a Deus por isso. Porque no verso 2 está a resposta que o salmista precisava trazer ao seu coração. Se você está com a tua Bíblia aberta, leia comigo nesse instante o versículo 2. Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido irmão, isso era tudo o que o salmista precisava trazer à sua memória naquele momento. É exatamente isso que o profeta Jeremias fez em Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
E na medida em que o salmista ele pergunta, de onde me virá o socorro? Imediatamente, como se o Espírito tocasse no coração daquele salmista e dissesse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu posso olhar para as colinas. Eu posso olhar de um lado e posso olhar do outro. Mas no fim eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu posso receber uma ajuda do governo. Eu posso trabalhar, eu posso ficar na minha casa. Eu posso usar uma máscara, eu posso usar luvas. Eu posso fazer bem a asepsia das minhas mãos e do meu corpo, eu posso me proteger em todo o tempo, mas no final das contas, eu tenho que saber que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, essa mesma verdade que foi para o salmista, tem que ser para o teu coração também nesta noite. Você tem que entender que só existe uma única fonte de socorro, e esse socorro vem do Senhor. Ou você coloca o Senhor como a sua fonte de socorro, ou você vai buscar socorro em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Então é disso que está tratando o Salmo 121, o socorro do Senhor para a nossa vida em tempos difíceis. Então o que nós temos no restante do Salmo, nada mais é como o Senhor revela, como o Senhor demonstra o seu cuidado para conosco, para com o seu povo amado. E eu quero mostrar então, brevemente, como o Senhor então revela o seu cuidado, o seu socorro, a sua ajuda em favor de mim e em favor de você, em favor do seu povo amado. Em primeiro lugar, o Senhor não permitirá que você caia. Olhe novamente para o versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Meu querido, subir um monte era e continua sendo uma tarefa difícil. Cair ladeira abaixo era uma possibilidade real. O texto não está falando aqui de tropeçar pelo caminho, mas o sentido aqui é despencar ladeira abaixo. É estar na berlinda da morte. Então os peregrinos, eles não poderiam simplesmente desistir e voltar. Eles não podiam fazer isso, eles precisavam continuar subindo e precisavam chegar a Jerusalém. O salmista sabia dos perigos, mas ele sabia que o Senhor haveria de mantê-lo, que o Senhor haveria de sustentá-lo, que o Senhor haveria de apoiá-lo em todo o tempo. Nós temos um exemplo claro disso. Jó enfrentou situações muito terríveis na vida dele. Tudo foi tirado dele, os bens, a família, a saúde, a honra, ele perdeu todas as coisas. Mas ainda assim Jó sabia que Deus ia sustentá-lo. Jó sabia que Deus não ia permitir que ele caísse finalmente. E Jó tinha tanta certeza disso, que ele disse no capítulo 19, verso 25, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em outras palavras, Jó sabia que Deus haveria de sustentá-lo e não permitiria que ele caísse finalmente. Quando o apóstolo Paulo, ele se viu atormentado por aquele espinho na carne, que nós muitas vezes achamos que é um pequeno espinho, na verdade, a palavra que Paulo utiliza ali não é espinho, é uma estaca mesmo, como que entrando, fincando na sua pele. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse dele aquele espinho. Mas a resposta do Senhor ao apóstolo Paulo foi, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Quando Lutero protestou contra a igreja de Roma, e teve que enfrentar o príncipe da Saxônia, teve que enfrentar o clero romano, naquele grande fórum eclesiástico chamado de Dieta de Worms, na Alemanha, Lutero, ele se viu acuado, ele se viu perseguido, a sua cabeça estava a prêmio, mas Deus estava com Lutero. Deus estava com Lutero. E Lutero, quando ficou refugiado naquele castelo, ele escreveu aquele belíssimo hino, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom
escudo. Com o seu poder, defende os seus em todo transe agudo. Meu querido irmão, nós estamos passando por tudo isso, mas você tem que entender que o nosso socorro vem do Senhor, e Ele não vai permitir que você caia, porque Ele estará ao seu lado em todo o tempo. Ele vai te dar forças para você prosseguir, para você passar por essa pandemia, para você passar por essa situação difícil. Ele vai estar com você, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar com a sua destra fiel. Segundo lugar, o Senhor não dormirá ao cuidar de você. Diz ainda o versículo 3, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Perceba que aqui, o salmista, ele coloca Deus em contraste com os falsos deuses. Os falsos deuses, eles são retratados muitas vezes dormindo, cochilando. Se você se recorda daquele episódio do profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal, dizendo assim, onde está o seu Deus? Por que ele não vem aqui consumir o sacrifício? Porventura ele está dormindo? Porventura ele está cochilando? Na verdade, o que Elias estava dizendo a eles é o seguinte, o Deus de vocês é falso, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Ele não dorme, o Deus de Israel, Ele não dormita, Ele não cochila, o Deus de Israel está olhando por nós em todo o tempo. Eu me lembro quando eu servi o exército, ainda muito jovem, e você passava ali 24 horas no quartel, muitas vezes dentro de uma guarita de 1 metro por 1 metro, tendo que ficar em pé a noite toda com uma arma no ombro, e não é nada fácil ter que ficar acordado a noite toda, e muitas vezes nos pegávamos cochilando, fechando os olhos, e havia um grande perigo, porque por vezes o sargento entrava ali, e ele te pegava às vezes cochilando, e aquilo te rendia, e dava uma dura disciplina, terrível disciplina. E eu me lembro que muitas vezes eu orava ao Senhor, pedindo a Deus, Senhor, não me deixa dormir, não me deixa cochilar aqui. Eu tenho uma missão a cumprir, e que o Senhor me dê graça para isso. Mas o verdadeiro Deus, Ele é diferente de nós. Ele é diferente de todos nós. Deus, Ele é diferente de todo falso Deus. Deus, Ele não é como Buda, Ele não é como Alá, Ele não é como Baal. Ele é o Senhor que está vendo todas as coisas em todo o tempo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Deus estará sempre olhando por você, em todo o tempo. Se você é pai como eu, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer agora. Você já teve um filho ou uma filha com febre, ali, deitadinho na cama, e você tem que passar, às vezes a noite toda ali, do lado da cama, medindo a temperatura, medicando, cuidando, pegando no colo. É exatamente isso que Deus faz conosco. Deus fica vigiando a nossa vida o tempo inteiro, mas não para nos disciplinar como um Deus irado, mas como um Pai que nos ama e cuida de nós em todo o tempo. Então, seja onde você estiver, ou o que você estiver fazendo, Deus estará te guardando em todo o tempo. Entenda que você é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, e como o noivo que é, Cristo sempre manterá os olhos sobre a sua vida. Você nunca estará só na sua caminhada. E nesse momento, nesse exato momento, Jesus está no céu, sentado no trono de glória, reinando, mas Ele também está olhando por você, cuidando de você em todo o tempo. E então, quando você se deitar, quando você fechar os seus olhos lá no seu travesseiro, lembre-se que Deus estará com os seus olhos abertos, olhando por você, cuidando de você em todo o tempo, porque o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele cuida de nós 24 horas, porque Ele nos ama em Cristo Jesus.
Em terceiro lugar, Deus revela o seu cuidado para conosco, no fato de que Ele nos guardará de todos os perigos. O Senhor guardará você de todos os perigos. Olhe para os versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De tal modo que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O salmista ainda continua trazendo à sua memória as maneiras pelas quais o Senhor revela o seu socorro. E nesses versos 5 e 6 ele diz que o Senhor o guarda dos perigos. E essa palavra guardar, ela é muito, muito importante. Eu quero que você note, olhe para a sua Bíblia agora, ela aparece nada menos do que 6 vezes. 6 vezes. Versículo 3, aquele que te guarda. Versículo 4, é certo que não dorme, o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. Versículo 7, o Senhor guardará de todo mal. Versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Perceba como essa palavra é muito importante. Mas guardar aqui não é simplesmente um guardar qualquer. O sentido da palavra hebraica aqui é guardar com uma proteção cuidadosa, é guardar com ênfase, é guardar bem guardado. Sabe quando você guarda alguma coisa e depois você nem mesmo você consegue encontrar aquilo que guardou? É mais ou menos isso que o salmista está querendo dizer aqui. É uma proteção cuidadosa. Mas por que guardar é tão importante nesse salmo? A razão é simples. O que um peregrino mais precisa é de proteção ao longo da sua jornada. Imagine alguém que está caminhando por entre as colinas, por entre os montes, rumo a uma cidade diferente. O que é que ele mais precisa? Cuidado, proteção. Mas a pergunta é, como é que Deus protege o seu povo? Veja o que é que o texto diz. Ele protege de perto, como uma sombra. Deus está sempre ao lado do seu povo. Deus nunca abandona o seu povo amado. Isso significa que onde quer que você vá, Deus estará com você. Se você já andou pelo sol, você viu a sua sombra. A sombra está ao seu lado o tempo inteiro. É impossível dizer assim para a sombra, olha, eu vou ali, fica aqui. É impossível isso. E o que o salmista está querendo dizer é justamente isso. Deus estará ao seu lado em todo o tempo. Onde quer que você vá, Deus estará com você. E não é só isso. O texto ainda diz que Deus protege o seu povo durante o dia e durante a noite. Ele protege o seu povo durante o sol escaldante e durante o frio congelante da madrugada. Você sabe que no deserto, durante o dia, o sol é muito forte. Pode chegar a ter 50 graus. Um sol escaldante, desgastante. Mas à noite a temperatura cai tanto, especialmente na madrugada, que às vezes chega abaixo de 0. E o que o salmista está dizendo é: Deus nos guarda em todo o tempo. Deus nos guarda dos perigos do dia. Deus nos guarda dos perigos da noite. Ele nos guarda do sol escaldante e nos guarda do frio congelante. Você se lembra daquele período de Israel no deserto? 40 anos, caminhando dia e noite e dia. Mas Deus estava com o seu povo. Durante o dia, Deus provia uma nuvem que fazia sombra e aliviava aquele calor intenso do deserto. E durante a noite, Deus se manifestava numa coluna de fogo, dando a eles a luz para a caminhada, dando a eles a quentura para aliviá-los daquele frio da madrugada. Deus estava com ele noite e dia e noite. Deus estava sempre com o seu povo. Deus jamais abandona os seus eleitos. É claro, irmão, eu sei que eu e você devemos tomar cuidado. Devemos tomar todas as medidas necessárias, devemos usar luva, devemos usar máscara, devemos fazer sempre a asepsia. Eu sei disso tudo. Mas eu sei também que, em última instância, é o Senhor quem nos guarda. Nesse momento, muitos irmãos nossos estão na linha de frente, estão
atuando como médicos, como enfermeiros, atuando como atendentes nos hospitais, tratando de pessoas com uma gripe, tratando de pessoas com o Covid, tratando de pessoas com câncer. E como eu disse no início, nós lutamos contra um inimigo invisível. Qualquer pessoa pode estar infectada e nós não sabemos. Mas eu sei em última instância, e eu quero que os meus irmãos, nesse momento, saibam que Deus está cuidando especialmente de cada um de vocês. Noite e dia, dia e noite. Ele vai estar ao teu lado, te protegendo do conhecido e do desconhecido. Mas lembre-se que Jesus, Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. Lembre-se que Jesus, Ele não só é o Criador deste universo, mas Ele também é o sustentador de todo o universo. Então Jesus vai te proteger, onde quer que você esteja, seja o que você estiver fazendo, Ele estará te protegendo e te guardando de todo o mal. Creia nisso e descanse nisso. Mas seguindo o texto, em quarto lugar, o Senhor guardará a tua alma de todo o mal. Versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. Quando o salmista diz que o Senhor nos guardará de todo o mal, é óbvio, ele não quer dizer que nós nunca experimentaremos dificuldade, ou que nós nunca seremos afetados por alguma dificuldade. O próprio Salmo 23, que nós lemos aqui há pouco, ele não diz que nós nunca passaremos pelo vale da sombra da morte. Não, ele não diz isso. Mas ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará lá conosco. O Senhor estará lá nos guiando, nos protegendo com o seu bordão. Então o que o salmista está dizendo aqui é que o Senhor vai estar conosco nos dias difíceis da nossa caminhada, nos dando força, nos dando graça contra todo o mal. O Senhor nunca, jamais abandona o seu povo amado, por mais pecador e por mais miserável que ele seja. Note bem o que é que Davi diz no Salmo 23, versículo 4. Ainda que, isto é uma possibilidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que palavras preciosas, meus irmãos. Foi isso que o profeta Isaías ouviu da boca do próprio Senhor Deus. Eu vou ler para você Isaías 41, de 8 a 10. E eu quero que você preste muito bem atenção nesses versículos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Preste bem atenção agora. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Que palavra bendita. O apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos por causa do evangelho. João estava só. João estava angustiado. As notícias eram alarmantes, eram desanimadoras. Milhares de cristãos estavam perdendo tudo, casas, família, perdendo até mesmo a própria vida. E João estava ali, quem sabe desanimado, angustiado, com aquelas notícias terríveis. Mas naquele momento, Jesus aparece a João, numa visão gloriosa. É como se o céu
se descortinasse, se abrisse diante de João, e ele tem uma visão gloriosa, ele vê Jesus glorificado. E Jesus se dirige a João e diz assim: João, não temas, João, porque eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Meu querido irmão, diante de toda essa situação difícil que nós vivemos, o mesmo Jesus se revela hoje a nós, a sua palavra, e diz: não temas, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Não temas, não temas, o Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua alma. Em último lugar, o Senhor guardará você para todo sempre. Versículo de número 8, o salmista fecha com chave de ouro. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor revela o seu socorro sobre a vida do seu povo em todo o tempo. Isso quer dizer que Deus nos guarda dentro e fora do nosso lar. Ele guarda todo o percurso da vida. Ele guarda o peregrino quando ele está na casa e quando ele está nas colinas. Ele guarda o peregrino quando ele está debaixo das árvores ou quando ele está debaixo do seu teto. Deus nos guarda em tudo o que nós fazemos. Deus nos guarda para todo sempre. Meu querido irmão, mesmo que nós sejamos assaltados por todas as lutas, por todas as pandemias, por todas as gripes, por todo o desemprego, nós temos uma promessa gloriosa nas Escrituras. Eu sei que é um livro que nós não lemos com frequência, talvez o nome do autor não ajude muito, e talvez o tamanho da carta também não ajude muito, mas eu quero ler para você versículos da carta de Judas. Os 2 versículos finais daquela carta que antecede, que precede o livro de Apocalipse. E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia, aí na tua casa, e lesse comigo, Judas, versículos 24 e 25. Judas, essa pequena carta, de um só capítulo, versículos 24 e 25. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a Ele, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebeu que promessa gloriosa? O Senhor vai nos guardar. O Senhor vai guardar a nossa alma de tropeços. O Senhor vai manter a nossa fé em pé. Ele vai manter a convicção firme. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele reina, porque Ele vive pelos séculos dos séculos. E então, meu querido irmão, em breve tempo, com a graça do Senhor, nós vamos retornar aqui ao templo. Hoje, vazio. As câmeras podem mostrar isso. Mas dentro em breve tempo, nós estaremos aqui juntos, louvando, bendizendo a esse Cristo glorioso, que nos guardou,
que nos protegeu, que nos ajudou, que nos sustentou durante todo este tempo. E nós faremos ao Senhor um grande culto de gratidão, uma grande celebração. Hoje seria o culto da ceia. E os irmãos podem ver, está aqui a mesa atrás. Apenas com a toalha branca, mas sem os elementos. Mas em pouco tempo, nós estaremos aqui juntos, celebrando a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E nós nos alegraremos na presença dEle, porque Ele nos guardou. Ele nos guardou de todo o mal, na nossa entrada e na nossa saída, em todo o tempo. Mas deixe-me concluir esta mensagem nesta noite, resumindo tudo aquilo que eu disse a vocês até aqui. Deus sabe que nós somos fracos. E Deus sabe que muitas vezes nós somos crentes. Por isso alguém chegou para Jesus assim: aumenta a minha fé, Senhor. E o Senhor sabe que quando as situações difíceis nos sobrevêm, nós somos tentados a buscar ajuda e socorro em nós mesmos, nós somos tentados a buscar ajuda nas coisas materiais, nós somos tentados a buscar ajuda nas filosofias humanistas e em muitas outras coisas. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos muitas vezes pequenos na nossa fé, tímidos na nossa fé. Mas é precisamente neste momento o Senhor Jesus se aproxima de nós, se aproxima de mim e se aproxima de você. E Ele sussurra no nosso ouvido, dizendo assim: ei, eu não vou permitir que você caia. Sabe por quê? Porque eu nunca durmo, eu estou sempre olhando por você. Eu te protejo de todos os perigos. Eu guardarei a tua alma para que você não fraqueje na fé. Mesmo quando o diabo vem nos peneirar, Ele estará lá intercedendo por nós. E Ele termina dizendo: Jesus, sabe por que eu faço isso tudo? Porque eu sou o Criador e o sustentador de todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quando você precisar de socorro, eu estarei aqui, ao teu lado. Creia nisso. Descanse nisso. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu cuidas de nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso socorro não está em nós mesmos, nem na ajuda do governo, nem nos cuidados pessoais, nem, ó Deus, nas filosofias humanas, mas o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos guarda de todo o mal. Senhor, aumenta-nos a fé, e ao invés de olharmos para as circunstâncias, ao invés, ó Deus, de olharmos para o mar agitado, para os ventos sussurrantes, que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, faz-nos anelar por aquele dia que nós retornaremos à tua casa e juntos nós celebraremos um grande culto de gratidão ao teu nome, e nós celebraremos as bodas do Cordeiro todos juntos, e então nós diremos àquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. A Ele seja a glória, o poder, a soberania e o império pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Querido irmão, nesse momento nós vamos cantar um hino, o hino 139, é um hino muito bonito, ele diz: o socorro do crente. Eu quero que você cante esse hino com alegria. Na verdade, esse hino nada mais é do que a expressão do Salmo 121 que acabamos de ouvir nessa noite. Cantemos com alegria, cantemos ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Amém.
nesse momento, orar, entregar a nossa vida ao Senhor. Porque, como acabamos de cantar, o servo do Senhor, sem medo, deve andar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o Teu nome por este culto, por este momento de adoração ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome porque, a despeito de qualquer pandemia, de qualquer isolamento, nós podemos Te adorar nos nossos lares. Podemos levantar a nossa voz e podemos dizer que do Senhor vem o nosso socorro. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, de eternidade e eternidade. Porque o Senhor não é apenas o Criador, mas o Senhor é também o sustentador de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós Te exaltamos. Por isso nós rendemos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor, irmãos, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor, que o eterno e insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo vos guarde bem no seu poder até aquele dia final, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus os abençoe, Deus os dê uma boa semana, guardados pelo seu poder. Amém.